E eu lembrei de algo que me falaram há algum tempo atrás, e falaram assim para mim: pastor, não parece que as igrejas estão frias ultimamente? Parece que as pessoas esfriaram na fé nos últimos meses. Daí eu falei assim: na verdade, não foram as pessoas que esfriaram. Na verdade, esse vírus só veio para mostrar quem está ou não está com Cristo. Aqueles que estavam com Cristo, aqueles que já estavam conectados, eles permaneceram. E aqueles que viviam uma vida de domingo de igreja e de terça de igreja e em casa, não eram cristãos, essas se abalaram, porque faltava alguma coisa. E o tema da mensagem dessa noite é: permaneça conectado. Em um tempo tão difícil, em um tempo de pandemia, em um tempo onde vivemos coisas muito ruins, onde muitas pessoas morreram, onde pessoas perderam a esperança, muitas vezes nós só perdemos porque na verdade nós já não tínhamos esperança. Muitas vezes nós já não estávamos com esperança. Muitas vezes nós já nem estávamos conectados com Cristo. E por isso, quando a pandemia veio, na verdade, ela não nos afastou do caminho. Ela só mostrou quão longe já estávamos. Mas antes da gente continuar, eu queria ler a palavra. João 15, versículo do 1 ao 8. Quem puder abrir. Amém? Sempre gosto de falar assim: quem achou, diga eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz assim: eu também. Todo mundo tem que amar a Bíblia, senão amar a Bíblia não tem como ir para o céu. Não tem como ir para o céu sem conhecer a palavra do Senhor, tem que conhecer. Fala assim, João 15, do 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que ainda dê mais fruto. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. E assim, somente assim, sempre assim, continua assim, e só assim vocês serão meus discípulos. É muito séria essa colocação que Cristo nos fez, que Jesus nos fez. Ele está falando sobre uma videira, e ele está falando sobre permanecer conectado com Ele, permanecer com Ele o tempo inteiro. E a transformação que ocorre na minha e na sua vida, ela ocorre por nós estarmos conectados com Jesus. Então não é a pandemia que nos afasta de Cristo, mas é pelo fato de eu e você não estarmos ligados à tomada. É o fato de eu e você não estarmos conectados à videira verdadeira. É o fato de eu e você muitas vezes virmos a igreja, mas não sermos a igreja. É o fato de muitas vezes nós estarmos aqui no domingo à noite, nós prestarmos o nosso culto, nós entregarmos nosso coração diante de Deus, nós falarmos: Senhor, toma conta da minha vida, Senhor, toma conta do meu casamento, toma conta da minha família, toma conta dos meus negócios, mas chega na segunda-feira, nós pegamos tudo de volta. É isso que muitas vezes eu e você fizemos. E o mais engraçado é que quando a gente fala em conexão, a gente fala também sobre aonde a gente está, aonde a gente vive. Aonde você vive, aonde você mora, tem um CEP, tem uma rua, tem um número de casa. Porque isso quer dizer que quando você vai falar para alguém: ó, pastora, eu moro lá em Santo Amaro, na rua tal, número tal, você vai conseguir encontrar a pessoa naquele lugar. Mas muitas vezes nós moramos num local físico, mas visitamos a presença de Deus. Muitas vezes nós viemos aqui no domingo e
nós viemos visitar o Cristo das Escrituras. Muitas vezes nós viemos aqui somente para visitar, falar: Senhor, eu estou precisando disso, Senhor, eu estou precisando daquilo, mas nós só visitamos. E a Bíblia fala que o Espírito Santo, ele habita, ele não visita, a não ser que você queira. Então eu e você precisamos tomar uma posição nessa noite de queremos viver na presença, morar na casa do Pai, entrar nos atos, naquele lugar que foi deixado para mim e para você. Nós que precisamos escolher nos conectar todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É eu e você que precisamos escolher. Eu posso me descabelar os pastores, os líderes, né? Todo mundo pode falar, mas se você não tomar uma posição nessa noite de dizer: eu quero habitar todos os dias na casa do Senhor e viver na presença do Senhor e desfrutar da glória que Ele tem para derramar sobre a minha vida, isso não vai acontecer, porque eu e você precisamos escolher, e essa escolha vem de mim e de você. O que Jesus falou? Se nós estivermos conectados à videira verdadeira, que é Ele, nós vamos dar frutos. E os frutos vão permanecer. Porque aquele que está ganhando as vidas não é eu nem você, mas sim o próprio Jesus, através de mim e de você. O Espírito Santo nos usa para levar pessoas a conhecerem Cristo. Mas muitas vezes nem eu e você conhecemos Ele. Muitas vezes nem eu e você estamos conectados com Ele. Como vamos falar de algo que não conhecemos? Como vamos falar de experiências que não temos? Não tem como. É a mesma coisa eu querer falar sobre física. É a mesma coisa que eu querer falar sobre educação física, ou eu querer falar sobre engenharia. Eu não tenho estudo e nem competência para isso. Mas esse livro aqui está à disposição de todo mundo. Só não conhece ele quem não quer. Você não precisa ser um teólogo para entender da Bíblia. Você não precisa passar pelas melhores universidades. Você precisa ter comunhão com Cristo. Você precisa entrar lá no lugar secreto e conhecer o Deus vivo que fala através da tua palavra. E assim nós vamos começar a ver a grandiosidade daquilo que Deus quer fazer através de mim e de você. Eu sei que eu sou chato, irmãos. Eu falo sobre Jesus o tempo inteiro. Todas as minhas pregações eu preciso falar de Jesus. Eu preciso que as vendas sejam tiradas dos nossos olhos, para que a gente veja que há um mundo que está morrendo, e muitas vezes eu e você estamos morrendo aqui dentro da igreja. E às vezes quando a gente percebe, irmão, a gente está num ponto que a gente olha para cima e não vê mais solução. A gente não sabe mais como sair, a gente não sabe mais para onde ir. Parece que tudo se acumulou, e quando você está no poço, parece que aquilo te aperta e te aflige, porque muitas vezes nós não estamos conectados como deveríamos estar. Não visite mais a presença de Deus. Para de vir ao culto somente para visitar. Peça para que Ele habite e transforme a sua história. Eu ouvi uma ministração essa semana e cabe muito bem ao que a gente está falando nessa noite. Tem dois tipos de pessoas na Bíblia. Um como Moisés, que falou: Senhor, se Tu não fores, a gente não arreda o pé daqui. Se Tu não for com a gente não vai tentar tomar a cidade. Se Tu não fores com a gente, esquece, nós vamos parar aqui nesse lugar. Esse é o tipo de pessoa que habita na presença do Senhor e fala: Senhor, se Tu não for na frente, eu não saio do lugar, eu fico parado. Enquanto Tu não der essa direção, eu fico no mesmo lugar. E existe um outro tipo de pessoas, como Jacó, que lutou com um anjo. Vocês já viram essa história? Quando a Bíblia se refere ao anjo em letra maiúscula, quer dizer que é o próprio Senhor. Então Jacó não estava lutando com um anjo simplesmente, ele estava lutando com o Senhor. Mas por mais louco que pareça, ele falou assim: me dá a minha bênção para depois de subir. Ele não estava interessado somente na presença do Senhor, ele estava interessado naquilo que Deus poderia dar através da presença. E essa é a diferença que muitas vezes eu e você não fazemos. Nós não podemos entrar na presença do Senhor, habitar na presença do Senhor pelo que Ele pode nos dar, mas pelo que Ele é e pelo que Ele já nos deu. É a vida eterna. Tudo acompanha. As bênçãos vêm, tudo vem através dele. Mas nunca faça como Jacó.
segura a bênção e depois deixa Deus ir. Peça. Eu sei que a Bíblia fala que depois o nome dele mudou, ele se transformou em uma bênção, mas muitas vezes a gente não para se atentar nesse pequeno detalhe. Ele poderia ter falado: Senhor, me dá a tua bênção e fique comigo. Eu quero ser diferente, eu quero mudar, eu quero ser transformado. Muitas vezes eu e você só recorremos à igreja de Cristo, quando a situação está feia. Quando não tem mais jeito, a gente vem atrás daquele que pode. Quando não tem mais para onde fugir, aí a gente lembra de Cristo. Mas ao contrário disso, Ele quer ser a primeira opção. Ele quer ser o primeiro das nossas vidas. Ele quer ser aquele que, quando a situação aperta, a gente não corra para o gerente do banco, a gente não corra para o cartão de crédito, a gente não corra para os outros, a gente recorra a Ele. É Ele que quer ser o primeiro, Ele quer ser o centro das nossas vidas, Ele quer ser aquele que nós buscamos todos os dias e entregamos diante dEle aquilo que nós precisamos. Só Ele sabe o que você precisa nessa noite. Você pode me chamar no final, eu posso orar, eu posso declarar a bênção sobre a sua vida, eu posso fazer isso, e a gente faz como pastores isso, mas isso não faz com que você se torne super poderoso, isso não faz com que você saia daqui e que agora você virou santo e que nada mais te abala. Você vai voltar para casa, o teu filho mal educado vai estar lá. Você vai voltar para casa e o teu cachorro vai ter feito cocô na porta de casa. Você vai voltar para lá e a conta de luz vai continuar atrasada. Você vai voltar para lá e muitas vezes não vai ter comida. Mas entenda, quando nós nos conectarmos 100% com Cristo, entregarmos 100% a nossa vida para Ele, nada vai nos abalar, porque nós sabemos em quem confiamos, nós sabemos em quem vivemos, nós sabemos que nós vamos continuar firmes, porque quem nos permanece firme é Ele. Lucas 14, 33 fala assim: da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Aqui Deus não está falando para a gente que simplesmente nós precisamos vender tudo que a gente tem e nos tornarmos miseráveis. Ele está falando que eu e você precisamos entregar tudo na mão dele para podermos ser discípulos. Nós precisamos agora não viver mais como a gente quer, viver conforme Ele quer. Viver nele é como um casamento. Eu não tomo mais a decisão sozinha. Eu não tomo mais a decisão para onde eu vou sozinho. Agora eu tenho a minha esposa. Eu e ela conversamos e decidimos aquilo que nós vamos fazer. Eu não escolho mais a cor do piso que vai na minha casa. Eu e ela sentamos e falamos: será que o marrom é bom? Será que o branco é legal? Porque agora não é mais um, nós somos dois. E assim é com o Espírito Santo. Quando Ele habita dentro de você, não é mais simplesmente você que toma as suas decisões, mas você entra no quarto, você senta no sofá, você senta na beirada da cama, você fala: Espírito Santo, essa é a decisão que eu devo tomar, é por aqui que eu devo seguir, se tu não fores, eu não vou. Mas muitas vezes a gente toma a decisão, quebra a cara e depois fala: ah, Senhor, a culpa é tua, tu que mandou. Será que foi Ele que mandou? Será que foi Ele que pediu? Os planos dele são perfeitos e agradáveis. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes eu e você é que não andamos conforme Ele quer. Depois que a gente descobrir isso, que a gente precisa andar conforme a vontade dele, que a gente precisa querer andar conforme a vontade dele, querer permanecer conectado. Lá em Atos 17, 28 fala assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Eu e você fomos chamados para sermos a diferença aqui nessa terra. Então, conforme a gente anda, conforme a gente vive, conforme a gente fala, nós precisamos proclamar a vida de Jesus para buscar a sua igreja. Se talvez o teu foco tenha sido outro, se talvez o teu foco tenha sido falar de catástrofes que têm acontecido, eu não abro mais o Facebook, o Instagram e o Google para olhar como uma notícia ruim está acontecendo. Eu tenho me apostado daquilo que é bom. Eu tenho vivido aquilo que é bom. Eu tenho acreditado numa esperança que foi derramada lá no cruz do Calvário, que é chamada Jesus Cristo. Parem de olhar as notícias ruins. Parem de olhar
Eu tenho visto pessoas falarem, meu Deus, mas está acontecendo. Eu não quero saber o que está acontecendo aqui embaixo. Eu quero saber o que está acontecendo lá em cima. Se eu conseguir entender o que está acontecendo lá em cima, aqui embaixo vai mudar a atmosfera por causa de mim e de você. Mas nós precisamos estar conectados. Nós precisamos estar vivendo uma vida com tudo que Jesus quer que nós façamos. E depois disso, depois a gente entender, mas pastor, eu já aceitei Jesus, eu acho que todo mundo aqui é crente, acho que todos aceitaram Jesus. Então você vai falar, mas eu já sou crente, já tenho vivido na presença de Deus, eu já tenho sido transformado todos os dias. Então para você é essa, João 15:15, eu já não te chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do Pai, eu tenho lhes tornado conhecido. Se você não tem conhecido as verdades do céu, analise se você realmente está conectado na vida verdadeira. Analise se a tua vida tem sido verdadeiramente cristã. Se você tem se parecido com Cristo, se eu tenho me parecido com Cristo. Mas eu não me pareço com Cristo aqui na igreja. Aqui na igreja é muito fácil. Nós estamos num ambiente propício a falarmos, a ouvirmos, a cantarmos, a orarmos, mas eu quero saber se eu e você temos sido Cristo para as pessoas lá fora, se nós temos levado o caráter de Cristo conosco lá fora, porque aqui é muito fácil, difícil é lá fora, quando alguém te xinga no trânsito, quando alguém bate a porta na sua cara, sabe quando a gente está esperando lá no shopping para entrar no estacionamento, e a outra pessoa vem e entra no nosso lugar, sabe? É nesse momento que a gente mostra se nós estamos com Cristo. É no momento da dificuldade, é no momento da tristeza, é no momento da angústia que eu e você mostramos se estamos ou não conectados com Cristo. Todos os homens da Bíblia mostraram que estavam com Cristo, foi na dificuldade. Porque na bonança é muito fácil, irmão. Quando a conta do banco está com saldo positivo e que está tudo bem, que não está faltando nada, é muito fácil ser grato. Mas quando chega no final do mês e falta tudo, muitas vezes, esse é o momento que é difícil de a gente ser grato. É o momento de a gente agradecer porque tem um arroz e feijão. A gente nunca passou necessidade lá em casa, mas nós passamos alguns apertos, né, amor? A gente já passou a semana inteira comendo ovo, irmão. Não tinha de onde tirar dinheiro. E o ovo também não foi a gente que comprou, a gente foi abençoado. Alguém chegou e mandou uma caixa de ovo para a gente, porque o rango da semana ia ser feijão com arroz. Mas nós decidimos acompanhar Cristo, independente da dificuldade, independente daquilo que estávamos vivendo. E sabe o que aconteceu? Deus nos levantou, não estou falando aqui na igreja, Deus nos levantou, a nossa empresa prosperou, as coisas mudaram e graças a Deus, isso ficou para trás. Hoje, graças a Deus, a gente precisa colocar gasolina no carro, a gente passa e tem, mas a gente veio para a igreja, eu falava, Carol, eu não sei como a gente vai voltar para casa. Não tinha, irmãos, a gasolina estava na reserva e o carro ia acabar a gasolina e de repente a gente abria a bolsa do Davi e tinha 20 reais. Ô irmão, isso é viver de milagre. É viver conectado com Cristo, é saber que na hora exata Ele vai aparecer e Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele te prometeu. Mas muitas vezes a gente não acredita, muitas vezes a gente não dá um passo, muitas vezes a gente não está tão perto dele ao ponto de sentir que ele vai fazer. E aí nós precisamos entender que agora que nós já conectamos com Cristo, que agora nós já estamos diferentes, que agora nós não somos mais servos, somos chamados de amigos, nós precisamos não olhar mais para trás. Nós precisamos agora colocar dentro de nós uma vontade de não olhar mais para o nosso passado, não olhar mais para as nossas dificuldades, não olhar mais para os pecados que aconteceram hoje. Talvez você pecou hoje, talvez eu pequei hoje. Mas nós precisamos decidir olhar para frente. O povo de Israel estava cativo centenas de anos lá no Egito. Eles saíram, eles estavam sendo escravos, apanhavam, eram torturados, muitos passavam necessidade,
a dificuldade era tremenda que eles viviam. Aí eles foram libertos. E quando eles chegaram no deserto, alguns começaram a falar: melhor era a nossa vida lá no Egito, porque lá era melhor. Muitas vezes é o que eu e você fazemos. Muitas vezes Deus já nos tirou do Egito. Egito quer dizer mundo. Deus já nos tirou do mundo. Deus já nos limpou, já colocou as vestes brancas, e muitas vezes eu e você olhamos para trás e falamos assim: lá era melhor, lá era mais fácil, lá eu fazia o que eu queria. Mas entenda, de tudo aquilo que eu e você fazemos, nós vamos prestar contas diante de Deus. Se você já deixou o Egito para trás, não olha mais de onde você veio. Para de sentir saudade do pecado. Essa é a ordem que eu e você temos que dar. Porque muitas vezes eu acho que nós não temos vontade de pecar, nós não temos vontade de retroceder. Todos têm, irmão, todos. Mas aí cabe a mim e a você aceitar, olhar para trás ou olhar para frente. E assim aconteceu com a mulher de Ló. Eles estavam vivendo em Sodoma e Gomorra, e aí lá a situação era devastada, o pecado era enorme. Daí Deus salvou eles. E sabe o que aconteceu? A mulher de Ló estava com saudade antes mesmo de se esquecer. Ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Ela olhou para trás e perdeu aquilo que Deus tinha dado. Eles foram os únicos salvos naquela cidade. Mas se olhar para trás, perdeu. Olhou para trás, esqueceu daquilo que Cristo está fazendo. E muitas vezes eu e você, nós fazemos isso todos os dias. Irmãos, eu lembro que uma vez a gente se converteu e a gente começou, a viver com Cristo. E eu lembro que uma vez a gente estava numa situação muito complicada. E eu deitei dentro do quarto e eu comecei a chorar, porque a situação era muito complicada. E eu comecei a falar com o Senhor, eu falei: Senhor, melhor era a vida que eu vivia antes, porque antes a tribulação não era tão grande. Antes não faltava dinheiro, antes eu andava conforme a maré, e agora que eu estou te servindo, parece que tudo ficou pior. E eu comecei a pensar naquilo que eu vivia lá no mundo. E eu comecei a lembrar daquilo que eu vivia no mundo. E nesse exato momento o Espírito Santo falou comigo. E ele falou assim: quer voltar? Pode até voltar, mas você não serve mais para aquele mundo. Se você voltar, vai ser só para ser pisado pelo Satanás. Irmãos, aquilo me deu um temor naquele momento, porque eu entendi que tudo que eu vivo, se não tiver a presença de Deus, não vale de nada. Quantas noites eu bebia até de madrugada e chegava de manhã cedo, parece que faltava algo dentro de mim, parece que aquilo me consumia. E isso é a falta do Espírito Santo que muitas vezes está faltando em mim e você. Muitas vezes a falta que você tem não é de dinheiro, muitas vezes a falta que eu tenho não é de trabalho, muitas vezes a falta que eu tenho é de estar conectado com Jesus. Se você não está conectado com Jesus, reconheça o teu erro e mude. Que palavras duras, pastor, é muito pesado a gente ouvir isso, mas mais pesado ainda vai ser o dia que nós chegarmos na porta do céu e o Senhor falar: entra. E para outro o Senhor falar: não entra. Aí vai ser duro de ouvir, porque daí não tem mais volta, porque daí não tem mais para onde correr, porque a decisão de estar com Jesus é hoje e agora, porque a cada segundo que passa, Jesus voltou para alguma pessoa. Como assim? Se você morreu nesse exato momento, Jesus voltou para você. E você não tem mais escolha. A escolha é tomada hoje e agora. A escolha de não olhar mais para trás e seguir para frente é hoje. Para quem mora no interior sabe, quando coloca o cavalo, o boi para puxar o carro de boi, eles colocam aquele negócio assim do lado, Isso tem uma coisa muito prática para mim e para você. É para ele não ter distração. É para ele olhar só para frente. É para ele olhar para onde ele está indo. Não olhar para trás. Isso serve para mim e para você. Nós precisamos parar de gostar daquilo que a gente vivia. Mas aí, continuando, nós vemos lá, um discípulo de Paulo, que estava com ele, junto com ele, pregando a palavra. E ainda lá em 2 Timóteo 4,10 fala assim: pois Demas, que era um
Paulo, amando esse mundo, abandonou-me e foi para Tessalônia. Demas era ajudador de Paulo, estava junto com ele, caminhando com ele, e de repente ele encheu o saco e olhou para trás. Olhou para trás e sentiu saudade do que vivia. Olhou para trás e tropeçou. Olhou para trás e o diabo entrou. Ou vocês acham que Judas, o traidor de Jesus, decidiu trair Jesus num momento e falou: agora eu vou trair o mestre? Não, não foi assim. O diabo aparece sutilmente, devagarzinho, colocando pequenas coisas, pequenos buracos. A Bíblia fala que um abismo chama outro, e muitas vezes é isso que o diabo faz. Ele coloca um buraco, a gente pisa naquele pecado e acha legal. E daí na outra semana o buraco aumenta, e na outra semana o rombo é maior, e quando a gente vê, nós estamos num poço sem saída, porque um abismo chama o outro. E daí nós acabamos vendo que Judas traiu Jesus, ele se arrependeu, né, de ter traído, é lógico, e daí ele foi lá e tirou a própria vida, e se ele tivesse esperado um pouquinho, ele poderia ter sido salvo. Mas vocês já imaginaram como estava o coração desse homem? Por ter traído o único que salvou toda a humanidade. E às vezes eu e você fizemos isso. Às vezes nós traímos Jesus por coisas bem pequenas. Às vezes eu e você traímos Jesus por 10 minutos de prazer. Às vezes nós traímos Jesus por 20 minutos de alegria, por uma lata de cerveja, por um pouquinho só. Mas aí cabe a mim e a você pecar, se arrepender e mudar. Nós precisamos mudar, de verdade. Eu creio que Deus está levantando uma igreja que está mudando para ajudar outros a mudar. Esse é o meu e o seu papel. Mas pastor, está tão difícil, parece que todas as vezes que eu saio, aquele pecado me chama atenção. É lógico que chama atenção, porque nós estamos olhando para trás. Para de olhar para trás, irmão. A partir de hoje, não olha mais para o que aconteceu, começa a olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, que nos deu a salvação, que entregou para nós tudo de mão beijada. Ainda lá em Lucas 9,62 fala assim: e Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto a entrar no reino dos céus. Entenda nessa noite, se você está olhando para trás, nem apto de entrar no reino dos céus hoje você não é, eu não sou. Escolha nunca mais olhar para trás. Escolha viver uma vida nova com Cristo. Escolha, porque essa escolha não é Cristo que toma por nós, não é os pastores que tomam por você. Ontem nós estávamos jantando com o Juliano e eu falei: Juliano, tem coisas na tua vida que tu precisa escolher. Eu queria muito poder escolher por ti, mas é tu que escolhe. E assim é com você. Eu quero parar de fumar, mas é você que vai ter que escolher amassar a carteira de cigarro, jogar no lixo, e agora eu não fumo mais. Quando eu parei de fumar foi assim. Eu falei: a partir de hoje eu não fumo mais. E nunca mais fumei. Porque quando eu tomo uma posição diante de Deus, eu falo agora: não, aqui mais não. Deus, Satanás, sai de perto. Em nome de Jesus. Sou uma nova criatura. Uma nova criatura não tem vício. Uma criatura vive para a glória de Deus. E agora não é mais eu que vivo. Cristo vive em mim. E se Ele vive em mim, Ele não vai habitar num lugar sujo. Que haja limpeza nessa noite nos nossos corações. Mas continuando aí em Filipenses 3 e 14 fala assim: irmãos, eu não penso que eu mesmo já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Como parar de olhar para trás agora? Como a gente para de olhar para trás?
Quero dar a receita de bolo nessa noite. A receita de bolo. Fácil, mas difícil. Simples, mas complicado. Permaneça em espírito. Orando, jejuando e lendo a palavra. Essas são as armas que nós temos para lutar contra a nossa própria carne. Que a Bíblia fala que o espírito está pronto, mas a nossa carne ela é fraca. Então nós precisamos mortificar a carne para que o espírito seja vivificado dentro de cada um de nós. É engraçado porque Daniel foi jogado na cova dos leões. Eu vi isso num desenho um dia com meu filho. Eu acho que foi. E quando Daniel sai, ele não é morto pelos leões, porque Deus vai lá e tapa a boca, mas o mais engraçado é que Daniel não foi morto porque ele não tinha cheiro de carne. Ele vivia em espírito, ele vivia buscando a Deus, ele se entregava diariamente a Deus. Então, se eu e você hoje pararmos de vivermos na carne, já é um ponto a mais para a gente conseguir se firmar em Cristo. Se eu e você pararmos de vivermos na carne, já é um ponto de partida para a gente começar a viver os milagres. Já é um ponto de partida para Deus começar a operar. Aí a gente começa a jejuar, a gente começa a orar, a gente começa a ler a Bíblia, e daqui um mês a gente começa a ver que tudo mudou. Um dia eu ouvi o Luiz Hermínio falando, ele falou que, eu acho que foi o Luiz Hermínio, e ele falou que quando a gente fica um dia sem orar, a gente sente. Quando a gente fica uma semana sem orar, a nossa família toda sente. Quando a gente fica um mês sem orar, o mundo inteiro sente a falta da tua oração. A minha oração e tua é poderosa. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Então ore não somente por você, pela sua família, ore pelo Brasil, ore pelo mundo, ore pela África, ore pelas igrejas, ore pelos pastores, ore, orar sem cessar. E aí a gente precisa começar a viver isso todos os dias. A caminhar, é porque é um estilo de vida, na verdade, né? Não é somente orar para receber algo em troca, mas é começar a ter um estilo de vida diferente, um estilo de vida que agora Cristo habita dentro de nós, e que agora a oração não é mais um peso, mas sim faz parte diária das nossas vidas. A leitura da palavra não é mais um peso, mas sim que ela faz parte dentro de nós. O jejum não é mais um peso, não é para passar fome, o jejum é para que eu e você nos fortificamos para estarmos fortes contra esse lado do diabo. Então, isso faz parte da vida de um cristão. Leitura, oração, jejum. Não tem como ver. Pai, Filho e Espírito Santo. Faz igual. É por ali que ele se manifesta. Muitos falam, mas eu nunca ouvi a voz de Deus. Eu conheço muitas pessoas que nunca ouviram a voz audível de Deus, mas escutam Ele todos os dias, falando através da palavra. Eu já ouvi a voz de Deus algumas vezes me chamando e falando comigo, mas 98% das vezes que Deus falou comigo foi através da palavra. Então agora começa a investir em você, começa a investir no seu tempo com Deus, começa a investir naquilo que é prioridade na tua vida, porque nós só conseguimos investir naquilo que é prioridade. Se você não for passar um final de semana num hotel, vamos dizer que é um hotel muito bom, né? Mas você acaba pegando o apartamento mais básico porque o dinheiro não chega na cobertura, mas você está a passeio, descansando. Mas aí você chega lá no quarto, vai ligar o ar-condicionado não pega. Aí você olha para a parede está mofada. O que você vai fazer nesse final de semana? Você vai pintar o quarto, você vai arrumar o ar-condicionado, ou você vai pedir para que te troquem de apartamento? Claramente você vai pedir para que te troquem de apartamento. Mas e se for na tua casa? O que você vai fazer? Você vai preparar o ambiente, você vai pintar as paredes, você vai arrumar o ar-condicionado, você vai trocar o piso, porque aqui você não está investindo no que não é seu, você está investindo na sua casa, e ela é sua, e a comunhão com Deus é a mesma coisa. Se eu e você não investirmos em estar na presença dEle, se eu e você não investirmos tempo de
de qualidade, não tem como. Aí a crise vem e nos tira do centro. Aí a crise vem e nos abala, porque na verdade a gente já estava abalado, a gente só não sabia. Amém? Ai, Jesus. Caminhar com Cristo, irmãos, não é só hoje, amanhã e até semana que vem. Caminhar com Cristo é uma jornada para a eternidade. Não adianta vir hoje aqui, voltar para casa e ficar do mesmo jeito. Adianta você vir aqui, eu vir aqui, reconhecer os meus pecados, pedir perdão e andar em novidade de vida. Ande em novidade de vida todos os dias. Eu quero já convidar o louvor para vir para cima. Nós precisamos andar nessa novidade que nos transforma, essa novidade que nos alimenta, essa novidade que nos faz dar frutos direto. E daí quando a gente estiver bem velhinho, ou bem novinho, porque Deus não leva somente os mais velhos, Ele leva os mais novos, Ele leva as crianças. Nós temos o caso do nosso Lourenço, que foi antes de todos nós. Nós temos casos de pessoas de mais idade, nós temos pessoas de 20 anos, todos um dia vão conhecer Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé. E sabe o que é que Jesus fala para a gente? Apocalipse 2, 10, a parte B do versículo: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a vida eterna. Se um dia eu e você permanecermos firmes até no final da nossa vida, ou talvez até amanhã de manhã, se Jesus te chamar, ou talvez até daqui 5 minutos, e Jesus te chamar, o que Ele vai falar para você? Você permaneceu conectado em mim, agora vem se conectar comigo à vida eterna. Pode diminuir a luz, por favor, para mim? Eu queria chamar 2 tipos de pessoas nessa noite. Aqueles que talvez nunca aceitaram a Cristo, ou aqueles que aceitaram a Jesus e se sentem talvez um pouco desconectados com Ele, talvez um pouco abatidos nos últimos dias, talvez não tenham conseguido ter a comunhão necessária para se manter de pé e tem caído diariamente nos mesmos pecados, tem caído diariamente nas mesmas coisas. Eu quero te chamar aqui na frente. E eu também quero fazer um segundo apelo para aqueles que necessitam de uma oração nessa noite de cura. Uma oração de cura física e talvez espiritualmente, de talvez alguma área da sua vida em que você foi afligido quando era pequeno e você ainda não conseguiu passar por cima disso. E eu quero dizer aqueles que precisam desse tipo de oração de cura nessa noite, venham do lado de cá. E aqueles que decidiram nessa noite voltar a se conectar com Cristo de todo o coração, venham para esse lado. Talvez você precise dos dois. Então vem para o lado de cá e quando o pastor for orar, você fala: eu quero me conectar de volta com Jesus e eu preciso ser curado em tal área. Em nome de Jesus Cristo. Pai, nós declaramos nessa noite que o Teu Espírito tem liberdade para tocar em cada coração. Senhor, nós sabemos que por nós mesmos nós não podemos nada, mas nós sabemos que se o Teu Espírito está dentro de nós, tudo podemos naquele que nos fortalece. O Senhor é quem nos fortalece, o Senhor é quem nos faz viver todos os dias para a Tua glória, Pai. Então eu declaro em nome de Jesus que Tu comece a tocar na Tua igreja nessa noite, aqueles que se sentem, Senhor, que estão desconectados de Ti nessa noite, que se desviaram, que acabaram caindo no meio do percurso. Senhor, não é vergonha nenhuma, Pai. Muitas vezes eu cheguei na Tua presença e falei: Senhor, eu caí, eu preciso voltar. Senhor, vergonha é nós irmos para casa e continuarmos do mesmo jeito. Pai, em nome de Jesus, começa a tocar nos corações, começa a liberar a palavra nessa noite. Usa, Senhor, os pastores, os obreiros,
para ministrar sobre o teu povo, em nome de Jesus.